E começando mais um BR22 Romulo Souza. Eu sou Romulo Souza, mas pode me chamar de BR22. Belas. E eu aqui de novo ao lado do quadrinho de mamãe. Ah, como eu amo mamãe, saudade de mamãe. Hoje vai ser um daqueles vídeos da qual eu explico que, embora eu use uma bandana republicana na cabeça, eu sou monarquista, porque a República nunca deu certo nesse país. Então, antes de entrar no assunto do vídeo, a mendigância clássica, se inscreva nesse canal, aperta o sininho, comente, compartilhe, ajude o canal a crescer, para que esse canal crescendo, nós possamos assim criticar aqueles que criticam e fazem críticas ao governo, ao império e outras coisas que podem ou não ser criticadas. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto desse vídeo, não é? Bem, ao longo da semana passada inteira, eu fiz vídeos, né, dos meus vídeos, assim, eu tenho batido em uma certa tecla sobre a questão de criticar ou não o governo, nosso atual presidente. Sim, esse negócio de criticar ou não o governo acabou gerando até uma guerra civil no meio dos youtubers, dos influenciadores da direita. Ai, que você não pode criticar o governo. Ah, não, que o governo tá muito bom. Se você critica, você tá atacando. Se você tá atacando, você é esquerdista. Se você é esquerdista, você é um traidor e blá, 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 blá. Bem, e eu já deixei clara a minha posição aqui, né? Eu não tô do lado de ninguém, eu fico do meu lado, não vou brigar por ninguém, né? Ninguém paga as minhas contas, então eu sou dono por mim, eu sou capaz de pensar por mim mesmo, entendeu? Mas assim, no entanto, eu tenho uma linha de pensamento que defendo que sim, nós podemos sim fazer críticas ao governo. Tem pessoas que falam, não, você não pode criticar o governo. Cara, eu falo o seguinte, os únicos governos aonde você não pode criticar são governos ditatoriais, são governos totalitários, governos aonde você fizer qualquer crítica ao governo, né, ao líder e tudo mais, você acaba sendo preso, você acaba sendo censurado e tudo mais. A maior prova que o governo ele é democrático é quando nós podemos fazer críticas a esse governo. Na minha humilde opinião, o governo do nosso atual presidente Jair Bolsonaro é um governo democrático, é um bom governo. Para mim, o Bolsonaro é o melhor presidente que já tivemos nessa república, é a minha humilde opinião. Mas é claro que ele está livre de críticas? Não. Nós devemos elogiar o governo quando ele acerta, como por exemplo o caso do Bolsonaro da viagem que o Bolsonaro fez semana passada, que vai atrair mais de 40 bilhões em investimento, né? Então nós devemos elogiar, devemos criticar quando o governo toma algumas posições, como por exemplo colocar um petista na PGR. Ah, mas Rômulo, o Aras ele é conservador. Não, o Aras ele é petista, mas o Aras defendeu o Bolsonaro quando houve aquele ataque, o que não significa que ele não venha defender amanhã. Principalmente porque vamos lembrar que tivemos alguns traidores, como um certo Alexandre Fruta, que começou falando bem do governo, do Bolsonaro, e agora é um traíra. O que impede de amanhã ou depois o Aras trair o governo? Me explique, entendeu? Eu fico com o pé atrás, eu tenho o direito de ficar com um pé atrás, não é? E você falar que está começando agora, todo mundo quer demonstrar serviço quando começa um trabalho, né? Devemos elogiar o governo quando ele acerta, devemos criticar o governo quando ele toma algumas posições, devemos repreender o governo quando ele erra e devemos defender o governo quando ele é atacado, como o que aconteceu semana passada com a Globo covardemente querendo associar o Bolsonaro ao caso na Marielle. Então, críticas ao governo não quer dizer atacar o governo, entendeu? Não, mas criticar o governo... Opa, acabei pisando um negócio aqui. Criticar o governo não é nada mais, nada menos do que você querer validar o seu voto, do que você querer ser participante da democracia, ser participante do governo que você elegeu, né? O que mais dá validade... só um minutinho aqui.
tive que dar uma pausa aqui. O que vai dar realmente legitimidade, validade ao governo no nosso presidente Bolsonaro não é o STF, não é o Congresso, não são os acordos políticos, não. E sim a aproximação que o Bolsonaro terá com o povo. Quanto mais o presidente aceita as críticas, as opiniões de seu eleitorado, melhor esse governo é. Isso mostra democracia e tudo mais. E como eu mencionei, governos que não aceitam serem criticados são governos totalitários, como é o caso da Coreia do Norte. Experimente ficar lá e fazer uma crítica ao aquele ditador maluco lá, o Kim Jong-un, para ver o que acontece. Bem, mas, Rômulo, você falou que isso seria um vídeo falando de monarquia, Rômulo. Calma, jovem padawan, calma. Não se deixe levar pelo lado sombrio. Nós vamos entrar nesse assunto agora, não é? Bem, o que isso tudo tem a ver com a monarquia? Bem, eu não sei se você sabe, mas na época do nosso excelentíssimo imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, Dom Pedro II, o nosso querido e eterno imperador, ele admitia, ele aceitava as críticas em seu reinado, né? Ele não censurava nem um pouco os meios de comunicação, ele não censurava jornais, nem nada. Simplesmente ele pensava e deixava pensar. O imperador, majestade, soberano, acontece que o Gazeta do Povo aqui postou uma matéria negativa sobre o senhor. Sabe o que o imperador fazia? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Simples assim, deixa falar. Enquanto muitos falavam mal do imperador, o que o imperador fazia? Trabalhava, né? Reinava, fazia o seu papel como imperador, não é? Era isso. E mais, o imperador, o nosso imperador Dom Pedro II, era um imperador que era próximo ao povo. O que legitimiza uma monarquia é o povo. O povo, se não estiver satisfeito com o reinado, com o seu soberano, ele pode simplesmente substituir esse soberano, ou então, se a dinastia não estiver sendo legal, substituir a família imperial, ou então simplesmente, quer saber? Não, vamos ser mais monarquista, não, vamos virar republicano, ou parlamentarista, ou sei lá o quê. O que dá legitimidade à monarquia é a aproximação do soberano com o povo. E Dom Pedro II era um soberano popular, gostava de estar entre o povo, gostava de estar no meio dos meros mortais. Sim, era isso que legitimizava. Não era à toa, né, que na época lá da monarquia precisaram fazer um golpe de Estado para derrubar a monarquia, já que por vias legais jamais que os republicanos iam conseguir, né? Porque existe muito mais monarquistas hoje no Brasil República do que republicanos naquela época no Brasil Império. Ou seja, quanto mais o povo era próximo do seu soberano, quanto mais o imperador ouvia a voz do povo, mais legítimo era o seu reinado. Assim sendo, podemos dizer, o barão ali começou a latir, podemos dizer que o reinado, que a monarquia do Dom Pedro II era pura democracia. Assim sendo, hoje, que nós vivemos numa república, né, numa democracia de direita e tudo mais, quanto mais o presidente Bolsonaro der atenção a essas críticas que o povo tem, mesmo que sejam negativas, essas coisas, quanto mais atenção ele der, mais democrático ele vai demonstrar ser. Simples assim, não é? E você falar que nós temos um presidente que ele é popular sem ser populista, né? Vira e mexe, eu vejo aí matérias do nosso querido presidente, às vezes interrompendo um trajeto que ele faz para poder ir no hospital, ver uma criança, ou num simples festa de aniversário, igual algumas coisas que eu tenho visto, né? Ou seja, o que é ponto positivo. Então, quanto mais o presidente ouvir as críticas, mais próximo e democrático ele se torna. Então esse negócio de não pode criticar o governo,
Galera, tá? Só em regimes totalitários que o governo não aceita ser criticado. E até onde eu sei, Bolsonaro não é um fascista e nem um ditador. Bem, você concorda comigo? Discorda do inimigo? Tem piercing domingo? Comente aqui embaixo. Bem, muito obrigado que você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoe nesse dia de hoje. Até tchau e Ave Império. Fui!